Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou aqui falando pela Associação Teológica CASOM, ATEC, ATEC. Então nós estamos falando sobre as cartas gerais. Já falamos, fizemos alguns vídeos anteriores, falamos sobre o livro de Tiago, falamos sobre 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Hoje vamos falar aqui brevemente sobre o livro de Judas, um livro curto, né? Não tem assim, não é um livro cheio de coisas assim, mas um livro muito interessante também, que faz parte das cartas gerais. Tá ok? Cartas gerais foram escritas para, para toda a igreja, para todos nós. Naquela época, para a igreja na época e para nós, estende para nós também. Tem muitos ensinamentos que são pertinentes aos dias de hoje. Tá ok? Então vamos lá então. A carta de Judas. Vamos dar uma olhadinha na apostila, se você tem a apostila. Pega ela. Se você não tem, acompanha conosco. E vamos estudar um pouquinho aí, um pouquinho de paciência, com tranquilidade, com calma. Vamos lá. Nós temos aqui então o livro de Judas. Olha aí, né? A carta de Judas. Devemos reconhecer a natureza da epístola de Judas como sendo apologética, pois apresenta francamente a defesa do cristianismo contra os assédios do gnosticismo. Essa mensagem de Judas tem sido reconhecida pelos verdadeiros crentes como uma verdade necessária para todos os tempos, pois aponta os pontos de ataque e as bases da defesa apologética. Muitos dos chamados teólogos e mestres dos primeiros séculos leram, estudaram e fizeram uso dessa epístola, mostrando sua necessidade para aqueles tempos difíceis de apostasia. Alguns podem ser citados: Policarpo, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, Atanásio. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram reconhecidos por ele com toda a convicção, como inspirados, sem nenhuma dúvida. Também Jerônimo, que foi o que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, né? Do grego hebraico para o latim. Vemos como a corrupção tende a entrar no terreno mais sagrado na Igreja de Deus e que os crentes fiéis precisam estar sempre sob aviso contra homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Quem foi o autor? Judas, irmão de Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. Aqui, na epístola, ele se identifica como irmão de Tiago, mostrando sua humildade. Então, Judas é outro irmão de Jesus. Judas não diz que é apóstolo. Nos versos 17 e 18 está indicado que não foi um apóstolo. Qual o objetivo? Posicionar contra a heresia dos gnósticos, esperando assim poder quebrar o encantamento e fascínio exercido sobre eles das suas doutrinas. Qual que é o objetivo também? Trazer de volta ao Evangelho, dar instrução a respeito da natureza da verdadeira fé, encorajar os crentes a lutar pela fé, consolar os que sofriam com esses ataques, apresentar os exemplos do passado, onde o juízo de Deus se manifestou contra todos os que agiram assim. Então, esse Judas que escreveu a antepenúltima carta, né? Antepenúltimo livro do Novo Testamento, né? Novo Testamento lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então é esse Judas aqui, o penúltimo livro do Novo Testamento que nós estamos falando, tá? Quem é esse Judas? Esse Judas é o irmão de Jesus. Você acredita? Esse Judas é o irmão do Tiago. Quem é o Tiago? O Tiago, que é irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago. Tá? Então, esse Judas é o que está lá em Mateus capítulo 13. Olha para você ver. Ó.
Mateus capítulo 13. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 53 em diante. Quando Jesus estava pregando, ó. Aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago? Tá vendo? Quem escreveu a carta Tiago lá, do livro de Tiago, foi esse Tiago. José, ó, seus irmãos de Jesus, José, Simão e Judas. Então é esse Judas que escreve o livro de Judas lá que nós estamos estudando. Tá? Então olha bem, ó. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e essas palavras? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, para você se posicionar, esse Judas que escreveu esse livro, essa carta de Judas, não é o Judas Iscariotes, viu? Não é o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes morreu lá quando ele entregou Jesus lá, entendeu? Ele se enforcou. Tá lembrado disso? Então, esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Ele fala que ele é irmão de Tiago. E esse Tiago é o que escreveu a carta de Tiago, que está ali, né, Mateus 13, que é um dos irmãos dele. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus no início, né, quando Jesus estava pregando o evangelho, eles não criam nele. Você vê aqui em Mateus capítulo 13, você vê também no evangelho de João, no capítulo 7, que eles falam para Jesus, se Jesus não vai subir na festa, eles falam para Jesus: já que você faz esses milagres, faz também, para que todos os seus discípulos possam ver. E a Bíblia fala que os seus irmãos não criam nele. João capítulo 7 fala sobre isso. Mas quando Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, Jesus apareceu para os seus irmãos. Apareceu para Tiago, apareceu para esse Judas, apareceu para todos ali. Tanto é que você vê lá em Atos, no capítulo 1, depois da ressurreição de Cristo, olha para você ver, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, olha aqui para você ver, depois que Jesus foi assunto ao céu, olha aqui, ó, Jesus, olha aqui, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado à altura e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então Jesus foi assunto ao céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Está vendo? Os irmãos de Jesus estão aqui, ó. Os irmãos de Jesus estão aqui. Os irmãos de Jesus não criam nele, né? Aqui, Evangelho de João,
no capítulo 7 do Evangelho de João. Olha aí, ó. Evangelho de João, capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a do tabernáculo. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procura ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então você vê que os irmãos de Jesus não criam nele, tá? Então esse Judas que escreveu a epístola de Judas aqui é irmão de Tiago, que são irmãos de Jesus, que a princípio não criam nele, mas passaram a crer e estavam também ali no Pentecoste, esperando o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Em Atos capítulo 2, estavam junto com os discípulos, tinha em torno de 120 pessoas, esperando a descida do Espírito Santo. Então eles fizeram parte da igreja também. Tá ok? Qual que é o objetivo da carta? Judas vai escrever também contra os falsos mestres, contra os hereges, contra o gnosticismo, uma doutrina terrível que atacou a igreja naquela época lá. Nós falamos no outro vídeo aí, o gnosticismo, uma filosofia grega, de origem grega, que tinha lá alguns aspectos também lá dos persas lá, mas era de origem grega, de forma que... O que eles acreditavam? Eles acreditavam que... O gnosticismo acreditava, de forma resumida, que o Deus Todo-Poderoso não podia ter contato com o homem, com a matéria, que a matéria é essencialmente má. E Deus é todo-poderoso, Deus é santo, Deus não tem contato com a matéria é má. Então, eles falaram que Deus, por meio de suas emanações, então Deus foi se transformando num Deus, vamos dizer assim, num Deus inferior, no outro Deus, como se fosse uma escala. E chegou até num ponto em que ele teve contato com a matéria, contato com o homem. Essas emanações, né? E esse trabalho também, esse trabalho de Deus com o homem, com a matéria que era má, foi feita por um artesão divino que eles chamavam de demiurgo, que é um Deus que lidou com a matéria, mas que o Deus Todo-Poderoso estava num patamar muito elevado. E que o homem só poderia chegar nesse Deus se ele passasse a conhecer as emanações de Deus, como se fosse uma escala de Deus, sabe? Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, e Deus Todo-Poderoso estava lá em cima. E que cada degrau desse fosse uma emanação de Deus, que poderia ser acessada por meio de um conhecimento muito grande e por meio de genealogias e senhas. E esse conhecimento, o Deus Todo-Poderoso deu apenas para algumas pessoas escolhidas que sabiam interpretar o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época, ou também a fala de Jesus. Então, o que acontece? Que o gnosticismo cria, porque o gnose significa conhecer, conhecimento, que só pessoas escolhidas por Deus, que tenham um conhecimento elevado, é que poderiam conhecer as emanações de Deus, desse Deus. E que o Deus Todo-Poderoso nunca se fez carne, nunca veio à Terra, porque a matéria, o corpo, a matéria é essencialmente má. Então o gnosticismo tinha pelo menos duas vertentes do gnosticismo. Uma que dizia que a matéria é essencialmente má, tá? Que não serve, que não tem como, você tem que disciplinar ela, tem que ser asceta, um ascetismo terrível, jejuns, disciplina no corpo,
um tipo de santificação, mas assim, radical mesmo com o corpo, já que o corpo é muito mal. Não podia tocar em coisas, abstinham-se, às vezes até de casamento, eram muito rígidos nessa questão. Agora, tinha também uma outra vertente do gnosticismo que falava que o corpo é tão mal que você pode fazer o que você quiser, participar de orgias, de bebedeiras, usar o corpo, curtir o corpo, na libertinagem mesmo, porque o corpo não vai para o céu mesmo. O que vai para o céu mesmo é só o espírito. E se você não pecar no espírito, não tem problema nenhum pecar com o corpo. Então essa também era uma outra vertente do gnosticismo. E eles acreditavam que Deus colocou uma centelha dentro do homem, que é o espírito do homem. E o corpo então é mau, mas o espírito é bom. Então o corpo, ou você faz práticas ascéticas e disciplina com radicalidade mesmo o seu corpo, ou você usa o seu corpo para o mal, do jeito que você quiser, fazendo as coisas, luxúria, libertinagem, orgias, porque o corpo não vai entrar no céu mesmo. E eles, principalmente então, eles diziam que Jesus não era Deus. Jesus não era filho de Deus. Que Jesus era apenas uma imagem, assim, uma figura, assim, mas que Jesus não teve corpo. E Deus não se fez corpo. Deus não se fez homem na pessoa de Jesus, não. Tá entendendo? Então que Jesus é como se fosse uma ilusão, assim, um espírito. Eles fizeram uma deturpação. E que o homem não poderia ter contato com aquele Deus Todo-Poderoso. Isso também foi combatido por Paulo nas epístolas. Por isso também que Paulo escreve a Timóteo e fala para Timóteo assim, para ele guardar dos falsos mestres, e Paulo fala para Timóteo assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Porque os gnósticos acreditavam que ninguém poderia rapidamente, imediatamente, fazer a mediação entre Deus e os homens, que era preciso passar pelas emanações, por aquelas escalas. Tá entendendo? E é por isso que João também escreve no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, e também na primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João, João vai combater as heresias e os falsos mestres, e também vai dizer que ele esteve com o Senhor, que o Verbo é luz, que Deus estava nele, e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O João também vai combater a heresia do gnosticismo na primeira carta, principalmente na primeira carta. O apóstolo Pedro também vai combater na segunda carta, principalmente, os falsos mestres. Na segunda carta de Pedro ele fala muito sobre isso, para tomar cuidado com aqueles que encobertamente trazem heresias, né, negando até o Senhor que o salvou. Então Pedro também vai falar sobre isso. Então o gnosticismo foi uma heresia muito forte que veio naquela época para poder perturbar a igreja. Está entendendo? E aqui o Judas também vai falar contra pessoas que se fizeram líderes na igreja, até pastores mesmo ali, que trouxeram coisas erradas. Judas vai falar sobre a punição que vem sobre eles, punição que veio, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu com os anjos que não guardaram o seu principado, como aconteceu com Coré, Datã e Abirão, como aconteceu com Caim, com Balaão, que Deus vai trazer um juízo um julgamento e um juízo sobre esses hereges, sobre esses falsos mestres, sobre essas heresias, né, que trazem essas heresias, tentando desviar o povo de Deus do caminho deles. Então o escrito de Judas é isso, é um combate contra as heresias, principalmente o gnosticismo, um combate direto e uma advertência forte contra os que promovem a heresia, que querem perturbar os irmãos, que querem enganar os irmãos, que querem tirar vantagem, lucrar, ganhar dinheiro nas costas dos irmãos. Tá ok? Vamos lá, vamos ler a carta agora de Judas. Vamos lá ver o que Judas fala na carta dele. Epístola de Judas.
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Tá vendo? Ele cumprimenta os irmãos, faz uma saudação e ele fala: olha, eu queria escrever para vocês várias coisas, mas eu senti a necessidade de escrever acerca da fé que foi dada a vocês, para vocês batalhar pela fé, ficar firme na fé, não desistir desse caminho, dessa jornada, dessa vocação de vocês. Por quê? Porque muitos introduziram no meio de vocês, querendo tirar a fé de vocês. Então você já vê o objetivo da carta de Judas, é para que os irmãos fiquem firmes na fé. Por quê? Porque se levantaram pessoas que vêm com heresias para desviar o irmão e a irmã da fé. Você que está me ouvindo aí, fica firme, não desista. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho não. Errou, pecou, peça perdão, levanta a cabeça, toca o barco em frente. Porque a salvação está muito mais perto agora do que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Vamos continuar lá na nossa leitura. Olha o que ele fala, ó. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. E contudo também estes, semelhantemente, se referindo aqui aos falsos mestres, ó. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olha que palavra dura de Judas, né? Um livro, uma carta assim mesmo pesada,
que vem batendo forte contra os heréticos, contra as heresias. E ele não mede palavras. Ele fala ali que o juízo de Deus vai cair sobre eles, como quando Deus tirou o povo do Egito. Os que creram saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Mas o que ele falou? Ele escreve dizendo assim, mas os que não creram morreram todos no deserto. Assim também, Coré, Datã e Abirão, também que se rebelaram contra Moisés, murmuradores, morreram também no deserto. Ele fala Caim também que não deu atenção à voz do Senhor, também teve um destino ruim, se afastou da presença de Deus. Aí ele fala, esses pastores, esses obreiros, esses líderes, são como nuvens sem águas, são estrelas errantes. Olha que coisa terrível. E ele fala que não tarda a cair sobre eles o juízo de Deus. Não tarda a cair sobre eles a mão do Senhor, pesada sobre eles. E aí ele fala assim que eles são sensuais e não têm o Espírito. O que significa? São pessoas que andam só pelos próprios sentimentos. São pessoas que fazem o que eles acham que tem que fazer. O que dá na cabeça deles, eles fazem. Não está nem aí com as coisas de Deus. Querem ganhar em cima das pessoas. Querem abusar das pessoas. Entendeu? Então, o que acontece? Judas está mandando uma carta para os irmãos. Para os irmãos não se envolver com as heresias. Não se envolver com os líderes falsos. Não se envolver com doutrinas que tirem do caminho do Senhor. Falar que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, que Deus não tem contato com o homem. Não, para eles fugir desse tipo de heresia, desse tipo de caminho. Né? Porque os hereges seguiram o caminho de Balaão, seguiram o caminho de Caim, seguiram o caminho de Coré, seguiram o caminho daqueles que morreram no deserto. Então, que os irmãos que estão recebendo essa carta não entrem por esse caminho errado também, porque a mão do Senhor vem sobre eles. E ele fala também assim, né? Que aos anjos que pecaram, não guardaram o seu principado, Deus também trancou ele em prisões eternas. Até os anjos que caíram lá, também que se desobedeceram a Deus, estão guardados em prisões eternas. Esse lugar, essas prisões são chamadas de lugar chamado de Tártaro, né? Tártaro, o lugar onde esses anjos estão guardados também para o final dos tempos aí. Então, meu querido, nós temos que ficar firme com o Senhor, ficar firme nessa caminhada, ficar firme, né? Como ele fala aqui, né? Que Enoque, né? Que como profetizou Enoque, né? O Senhor vem com milhares de anjos, né? O Senhor vem. Você vê que esses líderes, ele fala que não respeitaram nem as dignidades, as autoridades, não respeita os líderes, os pastores, os verdadeiros pastores, né? Não respeita as potestades, a hierarquia divina, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Aí ele fala até os anjos, né? Quando Satanás disputou o corpo de Moisés, os anjos falaram para Satanás, o Senhor te repreenda. Não ousaram nem de falar contra o diabo, assim, porque os anjos estavam no mesmo nível, né? Satanás, o Lúcifer, ele esteve num nível também como os anjos estiveram. Até os anjos não desrespeitaram, souberam saber lidar com o diabo. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui que os líderes estavam brincando com as coisas espirituais, brincando com esse negócio de demônio, brincando com espíritos, né? Zombando, enfim, deturpando toda a doutrina cristã e até zombando das dignidades, zombando do mundo espiritual. São sensuais, só anda por aquilo que está vendo. Quer dizer, não estavam nem dando vazão e valor nas coisas espirituais, mas estavam vivendo ali o presente só as coisas que o olho estava vendo. Então Judas está repreendendo esses falsos, né? E chamando a atenção dos irmãos a quem essa carta é dirigida, para que os irmãos fiquem espertos, porque quem está querendo colocar essa heresia na cabeça deles são sensuais e não têm o Espírito. Não têm o Espírito. Mas nós temos o Espírito Santo.
E Judas está falando, mas é como se Judas estivesse falando, vocês têm o Espírito Santo. Então ele fala lá, ele vai falar aqui, né? Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, para orar e firmar no Espírito Santo, nas promessas de Deus, na comunhão com o Senhor, para esses irmãos ficarem firmes, crendo de fato no Espírito Santo e no guiar do Espírito Santo. Olha para você ver aqui, ó, a exortação a esses irmãos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então você vê aqui que ele fala para os irmãos, ó, mas a vocês, irmãos amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então aqui ele fala para os irmãos ficarem, edificar, crescer na fé, orando em Espírito. Quer dizer, quem é batizado no Espírito Santo, que fala em mistério com Deus, abra a boca, fala em mistério com Deus, ora a Deus mesmo. E ande na verdade, ande no caminho do Senhor, ande na palavra. Firme a sua fé no Senhor. Edifique-se na fé, na oração, na comunhão com o Senhor. E Judas ainda escreve dizendo, ajuda alguns irmãos que estão na dúvida, ajuda esses irmãos, traz esses irmãos para a fé verdadeira, ajuda-os, apiedai-vos de alguns, tira eles do fogo. Olha bem, o negócio não é brincadeira não, é muito sério. Apiedai-vos de alguns, mas olha aqui, rejeita até a túnica deles manchada no pecado. Se eles pecaram, rejeite o pecado deles, mas apiedai-vos deles e trazei-os de volta para a fé. Mas se esses irmãos pecaram, estão errados, perdoa eles, mas rejeita até a túnica, não tenha compromisso com o pecado, mas traz os irmãos que se afastaram. Tenha misericórdia desses irmãos. Olha aí o que ele fala. E o Senhor está voltando, Jesus está voltando. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos para a nossa apostila aqui, no nosso resumo. Olha aqui, ó. Conteúdo da carta, então. Ele faz uma saudação, fala para batalhar pela fé, ele fala dos mestres apóstatas, suas perversões dissimuladas, fala da condenação, ele dá exemplos, fala do comportamento ímpio, fala das falsidades, fala da profecia de Enoque, fala também para combater, né, na fé, orando no Espírito Santo. Aí ele fala ainda, entender que a apostasia foi prevista, edificar, orar no Espírito, guardar e esperar, mostrar compaixão por alguns que estão na dúvida, procurar urgentemente salvar outros, mas manter-se puro. E o final, né? Ele finaliza aqui, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora para todo sempre. Amém. Aí vai para a conclusão. A nossa conclusão aqui, ó. Judas escreve para advertir sobre esfriamento que sempre vai querer fazer parte de nossas vidas e muitas das vezes por meio de homens cheios de doutrinas carnais e confusas. Vemos que no meio da apostasia geral há uma senda para os fiéis, os crentes amados, edificados sobre sua santíssima fé. Depois de contemplar a apostasia geral, o escritor afinal volta seus olhos para Deus, satisfeito e contente,
e irrompe com louvores e ações de graça por toda a bondade e suficiência que descobre no Deus Salvador. Então aqui também nós terminamos essa carta, né, de Judas, tá ok? Então, meu querido, nós fizemos alguns vídeos anteriores aí sobre as cartas gerais. Nós fizemos um vídeo sobre o livro de Tiago, depois sobre 1 Pedro, 2 Pedro, um segundo vídeo. Fizemos um terceiro vídeo sobre 1ª Epístola de João, 2ª Epístola de João, 3ª João. E agora essa sobre o livro de Judas, tá ok? Então, terminamos as cartas gerais, fechando aqui com Judas. Vamos para uma conclusão agora das cartas gerais. Conclusão das cartas gerais. Conclusão. As epístolas gerais estão para com as epístolas paulinas, assim como o Evangelho de João estão para os sinóticos. Isto é, as epístolas gerais suplementam os ensinamentos de Paulo, mas não entram em conflito com eles. Por exemplo, a exposição de Tiago traz a justificação pelas obras, complementa o ensino de Paulo sobre a justificação da fé, e os ensinamentos de Pedro sobre os últimos dias e a volta do Senhor suplementam os de Paulo. A função, então, das epístolas gerais pode dizer-se que é de completar a doutrina do Novo Testamento, acrescentando algo à grande exposição paulina do cristianismo. Dizendo em outras palavras, Paulo apresenta o cristianismo principalmente aos gentios, enquanto Tiago o apresenta para os judeus, Pedro apresenta uma ponte entre Paulo e Tiago, e João, em suas epístolas, dá o aspecto universal do cristianismo. Paulo pode ser considerado como um apóstolo da fé, Tiago como um apóstolo das obras, Pedro como apóstolo da esperança, João como apóstolo do amor e Judas como apóstolo da defesa da fé. Finalmente, no relacionamento entre as epístolas gerais, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas e as epístolas de João têm muito em comum. Ok? Então é isso aí. Glória a Deus. Nós podemos então aqui encerrando aqui com essa conclusão de que as epístolas gerais, elas não estão em contradição, mas estão em harmonia com as epístolas paulinas. Tiago fala da fé que tem que ser comprovada com as obras. Paulo fala da fé sem as obras. Os dois se completam. João fala também, as epístolas de João falam do amor, né? E ele também combate as heresias, assim como Paulo também nas suas epístolas combate as heresias. Fala de Tiago também, que escreveu para os irmãos, principalmente para os judeus. Paulo escreveu para os gentios. Então, um completa o outro. O Judas, que faz uma defesa da fé também. Pedro, também, que fala sobre o final dos tempos, que também complementa e entra em harmonia com a escatologia de Paulo e também com a escatologia de Apocalipse de João, que nós não tratamos aqui ainda e que nós vamos tratar num outro momento, o livro do Apocalipse, a escatologia. Bom, gente, então nós estamos aqui finalizando as cartas gerais. Num vídeo anterior falamos 1 João, 2 João, 3 João. E nesse vídeo sobre o livro de Judas. Ok? Espero que você tenha... espero que sirva de ajuda para você, né? Para todos nós, né? Nós estamos aqui para poder aprender cada vez mais, um pouco mais da palavra de Deus. Pega com calma aí, dá mais uma olhadinha nas cartas gerais. Então não esquece, tem as cartas paulinas, ó, as cartas paulinas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, as cartas paulinas. Aí vem as cartas gerais, né? No caso que Hebreus, né? Que a gente não sabe o autor de Hebreus, e não é considerado carta paulina o livro de Hebreus, ainda que alguns acreditam que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus nós temos ele à parte, também ele faz parte das cartas gerais, quer queira ou não.
para quem não acredita que foi Paulo que escreveu, né? Então tá no livro de Hebreus. Mas tem aqui, ó, o Tiago, o livro de Tiago. Repito, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas são as cartas paulinas, tá? Cartas paulinas, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago e Judas. Cartas paulinas, cartas gerais ou universais, ou universal. Tá ok? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe.